Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de oficina pré-vestibular. Hoje nós vos acolhemos aqui com muita alegria, é o nosso último dia, e hoje nós vamos falar sobre a prova da FUVEST, essa prova que para muitos parece impossível e de fato tem motivo para ser tão impossível. Não é uma prova tão fácil realmente comparada com as anteriores. Mais uma vez aqui eu me apresento, aqueles que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é professor Felipe, eu sou professor de Química, bacharelamiei em Química pela USP, me perdoe pela enrolação aqui. Fiz licenciatura pela Oswaldo Cruz, doutorado em Ciências pela USP e tenho hoje o cargo de professor de dedicação exclusiva no Instituto Federal e apresento uma experiência desde 2009 em vestibulares, já são aí pelo menos uns 24 anos, perdão, 14 anos, né? 14 anos já trabalhando na área, e isso traz um certo peso, né? Quando nós já analisamos durante vários anos cada prova de vestibular. Bom, aqui está um site que eu indico a todos que desejam estudar a FUVEST, o acervo da FUVEST. Lá nós temos várias provas disponíveis, os gabaritos, e porventura você pode encontrar algumas resoluções na internet. Você tem desde 1977 até 2023. É um acervo muito rico, vale a pena estudar, principalmente os vestibulares mais recentes, para que você possa se localizar, né, em termos de o que vai cair. Por isso, nós vamos analisar as 3 últimas provas da FUVEST. Bom, como devo fazer a prova da FUVEST? Bom, mais uma vez, estratégia. Aqui alguns detalhes diferentes das últimas provas que nós fizemos análise do Enem e da Unicamp. O primeiro tópico é sempre igual, faça as questões que você tem mais domínio. É importantíssimo isso, para que você possa se sentir bem, tranquilo, de que está desempenhando o máximo possível. Assuntos aparecem misturados. Aqui a FUVEST tem essa capacidade. Diferente da Unicamp e do Enem, existem matérias muito intricadas umas nas outras, e essa interdisciplinariedade pode às vezes complicar muito a sua vida, pois você tem um conhecimento melhor em uma do que outra matéria. Então, muito cuidado. A prova da FUVEST, ela exige do aluno uma capacidade integral do conhecimento. Procure ter calma na aplicação das definições, pois é necessário que você aplique as definições para ter uma resolução pausada, sem erros, para que possa caminhar logo para o destino, que é a resolução correta. Veja se há tempo para as questões com dificuldade média. É importante aqui elencar algumas que podem ser feitas depois. Faça primeiro as mais fáceis e depois procure essas medianas ou difíceis e deixe as que você não sabe para chutar. Passe o gabarito, depois você vai ver aquelas que você deixou para chutar, para que o tempo não te impeça de conquistar outros pontos. Jamais comece pelas difíceis. Bom, dados esses recados, vamos lá, né? Quais são as questões mais frequentes na FUVEST? Aqui eu esqueci de mudar o nomezinho, né? Aqui você tem o famoso relógio solar da USP. E, bom, aqui nós temos um resumo destas matérias que eu acho mais pertinente. Em sistemas e geometria e matemática, dinâmica e ondas em física, inorgânica e polaridade em química. Isso tudo referente a essa prova da FUVEST 2023. Bom, vamos à prova então de matemática. E a prova de matemática, gente, ela costuma ser a prova mais difícil de todas as provas de vestibulares. Você pode pegar matemática no Enem, na Unicamp e na FUVEST. Sempre vai ser difícil. Mas a da FUVEST costuma ser bem difícil. Então, muita atenção nas que você vai escolher fazer. Primeiramente, vamos olhar a prova de 2021. Vamos fazer esse retrospecto de 2021 a 2023 para tentar entender alguma lógica dentro dos conteúdos.
Veja que em 2021 nós temos uma concentração muito grande das questões em geometria. 45% da prova em matemática foi de geometria, enquanto que outras, por volta ali de quase 20%. Números, sistemas e função apresentam uma mesma quantidade. É muito normal haver intercomunicações. Então, geometria às vezes pode ter sistemas, funções podem estar dentro de sistemas. Então, muito cuidado, pois aqui eu fiz uma distribuição mais simplista, né? Digamos assim. Eu não quis trazer as contribuições duplas das questões. Eu isolei o assunto mais importante da resolução. Fica claro a importância que a FUVEST dá para a geometria. Partindo para 2022, nós vemos que houve uma redução na importância de geometria, um crescimento muito exagerado dessas questões envolvendo números. Se você ainda não lembra, essas questões envolvendo números são aquelas questões que envolvem operações matemáticas simples, como multiplicação, divisão, soma, subtração, porém exigem uma interpretação muito grande do texto. Então, veja como eles pegaram pesado nesse assunto. Isso é bem típico do Enem. O Enem também gosta muito dessas questões, mas a FUVEST não abriu mão de geometria, né? Função aqui também apresenta um certo destaque, né? E apareceram proporções e progressões. Proporções são aquelas relações diretamente, inversamente proporcionais, e progressões PA e PG. Então, a FUVEST apresentou uma distribuição muito parecida com o Enem, em 2022. Em 2023, voltou-se a crescer geometria, né? Mas, veja, não houve um crescimento como em 2021, que era lá quase nos 40%. Ficamos com duas grandes matérias aqui, sistemas e geometria. Funções também merecem sua atenção. E a prova apresentou uma certa quantidade maior de matérias, coisa que estava sendo escasso ao longo dos anos. De 2021 para cá, a FUVEST voltou a cobrar assuntos mais distribuídos, mas ainda destacando geometria e agora sistemas. Bom, vamos dar uma olhada nas três provas agora de uma vez só. Veja que a parte de geometria, ela houve uma certa perda, digamos assim, né? Houve um decréscimo. Deixa eu me voltar aqui o slide, meus caros. Pronto. Geometria, ela começou em 2021 bastante elevado, 45%, e caiu para os 25%, mantendo constante assim 2022 e 2023. Portanto, aqui já podemos determinar geometria importante para a FUVEST. E no caso de números, sistemas e funções, esses três conteúdos sempre apareceram na FUVEST. Vale a pena estudar então esses quatro conteúdos. Geometria em primeiro lugar, eu diria sistemas em segundo, função em terceiro e números em quarto lugar. Então, procure direcionar os seus estudos para esses pontos, faça as suas anotações aí nessa oficina, esse é o motivo da nossa aula, e busque esses conteúdos para revisar. Então, se você for buscar aquele acervo da FUVEST no site, você pode já ir direto naquelas questões de geometria para tentar ver como se faz, qual é a resolução. Lembrando que essa matéria, ela apresenta questões desde fácil, médio a difícil. Então, procure debruçar bastante tempo. Você vai precisar de bastante tempo sobre esses assuntos. Agora, outros assuntos como progressões, proporções, estatística, se você vê na prova da FUVEST, você pode até deixar para estudar depois, né? Ou seja, você tem aqui um certo peso maior em geometria e funções e sistemas. Vamos agora ver um exemplo. Essa questão de sistemas, ela apresenta uma dificuldade bastante grande no texto. Então vamos ler com calma. Na teoria musical, o intervalo entre duas notas é medido pela razão entre suas frequências, medidas em hertz. Então esta é uma definição importante. A razão entre duas frequências vai definir, né, esse intervalo entre duas notas. Na escala pitagórica, os intervalos de um tom e de um semitom correspondem respectivamente às razões 9/8 e
e 256 dividido por 243. Então, 9/8 para dois intervalos entre um tom e outro, tipo Dó e Ré. E esse 256 sobre 243 é a razão entre um semitom, ou Dó para Dó sustenido, por exemplo, que o próprio esquema aqui nos mostra. Veja que ele coloca esses intervalos de semitom entre duas notas que não apresentam sustenido, né? São dois semitons, a nota Mi e a nota Fá, que se encontram aqui onde já aponta o meu mouse. Não sei se todos conseguem observar o mouse, mas é nesse intervalo onde não tem teclas pretas, que aparecem duas teclas brancas, você tem esse semitom. Agora, entre a nota Dó e a nota Ré, que é a primeira tecla branca e a segunda tecla branca, você tem um tom de distância, de separação. Bom, então ele está definindo como que é o caminho de razão em razão, né? Como que é a razão entre as notas aqui num tecladinho. A soma de intervalos corresponde ao produto das razões. Quem são esses intervalos? Os intervalos são as razões das frequências. Então, a soma dos intervalos corresponde ao produto das razões. Se eu ir multiplicando as razões, eu vou conseguir somar esses intervalos. Por exemplo, no intervalo de dois tons, a razão entre as frequências é 81 sobre 64. Então ele pegou intervalo de dois tons, né? Esse intervalo seria de, por exemplo, Dó, Ré, Mi. Então eu tenho aqui essas três notas, esses dois intervalos entre Ré e Dó, entre Mi e Ré, eu posso multiplicar as razões 9/8 e chegar a esse somatório dos intervalos. Bom, em um instrumento afinado de acordo com a escala pitagórica, se o intervalo entre uma nota de 220 Hz e outra de 990 Hz é composto por N tons e M semitons, a soma M mais N é igual a. É óbvio que é um sistema, você tem duas incógnitas, M e N. Vamos ver a resolução? Quarta questão de matemática da FUVEST 2023. Uma questão difícil. Nós temos uma explicação a respeito do intervalo entre duas notas, que seria a razão entre duas frequências. Lá no final do texto, ele vai dizer duas frequências, 220 Hz, 990 Hz. No meio do texto, ele fala que a soma dos intervalos é o produto das razões. Veja, existem pequenos intervalos que são menores em relação a este outro que será o maior. Pois aqui nós estamos falando de duas frequências, ou seja, são duas notas bem distantes uma da outra. Existem outras frequências no meio do caminho, 330 Hz, 440 e por aí vai. Portanto, existem intervalos menores que, quando multiplicados, geram o intervalo total. Ele dá N como sendo a quantidade de tons entre essas duas frequências e M a quantidade de semitons entre essas duas frequências. São os intervalos contidos no meio dessas duas notas musicais. Então, o primeiro passo seria entender que a razão 990 sobre 220 ela precisa corresponder a todos os intervalos, sejam eles tons ou semitons. Os tons e os semitons foram definidos pela questão, que são os pedacinhos dessa nossa composição. Então, existe uma certa quantidade de tons e existe uma quantidade de semitons. Essas duas coisas precisam estar multiplicadas, pois são as razões que existem entre cada um dos tons. Porém, eu não sei quantos tons existem entre 220 e 990. Eu vou ter que chamá-lo de N. Também não sei quantos semitons existem nesse intervalo de 220 a 990 Hz com este valor, desta frequência, dessa razão, entre os semitons. É um valor M.
A partir desta igualdade, que é a mais difícil de concretizar, né, transformá-la numa equação, nós podemos agora determinar os valores de m e n, e mais uma vez é um sistema, a FUVEST e sistemas. Vamos aqui resumir um pouco este valor. 990 por 220, nós podemos simplificar apenas por 9 sobre 2. 9 oitavos, aqui nós podemos simplificar também, mas vamos apenas escrever 9 oitavos elevado a n, e este valor sim, este valor nós podemos simplificar bastante. Veja que 243 é múltiplo de 3, nós podemos dividi-lo aqui, fatorá-lo por 3 várias vezes, e o 256 também, ele é múltiplo de 2. Então você pode escrever 2 à oitava e 3 à quinta, tudo isso elevado a m. Bom, agora vamos tentar melhorar um pouco esse aspecto. 3 ao quadrado sobre 2 será igual a 9 ao quadrado, que temos n, e 2 ao cubo, também vezes n. Aqui o que eu fiz foi a propriedade distributiva das potências, né? O expoente ali em cima, n, vai distribuir tanto para 9 quanto para 8. E aqui a mesma coisa, 2 à oitava vezes m, e 3 à quinta vezes m. Com isso nós temos aqui seria 3 ao quadrado, senhor professor. Perdão aí, gente, quem acompanhou o vídeo e viu que eu tinha feito coisa errada. Agora nós podemos criar uma igualdade de membros que apresentariam as mesmas bases. Existe um porém. Esse 2 está aqui e eu quero que ele vá para baixo. Então seria importante aplicarmos uma propriedade de potenciação, que seria a inversão das frações. 3 ao quadrado, 2 à primeira, 3 elevado a 2n, 2 elevado a 3n, e aqui 3 elevado a menos 5m e 2 elevado a menos 8m. Assim eu tenho todas as bases iguais, seja 2, seja 3. E agora nós podemos descrever uma outra igualdade, onde 2n menos 5m precisa dar 2. Nós sabemos que base igual somos expoentes, então nós poderíamos escrever de fato que 3 estaria elevado a 2n menos 5m, e aqui embaixo 2 à primeira seria 2 elevado a 3n menos 8m. E aqui nós podemos fazer uma comparação, uma igualdade. 2n, vamos separar aqui as coisas. 2n menos 5m tem que ser igual a 2. E 3n menos 8m precisa ser igual a 1. Nós temos um sistema com duas incógnitas que agora precisa ser resolvido para conseguir chegar aos valores de m e n. Bom, neste caso, seria interessante para nós tentar ao máximo simplificar. Vamos tentar fazer aquele método de soma-subtração. Então, eu vou multiplicar esta equação por 3 e esta de baixo aqui, nós vamos multiplicá-la por 2. Vai ficar 2 vezes 3, 6n, 3 vezes 5, 15m, e 2 vezes 3, 6. E veja por que eu fiz isso. Para que esses dois valores fiquem assim igual. 2 vezes 3, 6n, 2, 8, 16m, e 2 aqui. Assim nós podemos subtrair uma equação da outra. Então ficaria o de cima menos o de baixo, dando 0. Esse menos esse. Cuidado com o sinal, hein? Menos 15 menos menos 16. Vai sobrar m exatamente. E 6 menos 2, que vai dar 4. Já achamos o valor de m. Uma vez achado o valor de m, você pode escolher qualquer equação acima para resolver o problema. Vamos pegar 2n menos 5m igual a 2, que foi essa primeira que nós usamos. Nós teremos aqui 20, passa para o outro lado, somando com 2, 22. O n então será 11. Com isso chegamos ao valor de m e n, e a resposta
seria a soma dos dois. M mais N, 11 mais 4, tem que dar 15. Uma questão bastante trabalhosa. Muito bom. Percebemos a dificuldade de montar um sistema, onde nós temos que equacionar o problema, trazendo as informações do texto, colocando devidamente organizados cada caso, né, para conseguir resolver o problema que apresenta ainda suas dificuldades algébricas. Então, não é, via de regra, simples as questões envolvendo sistemas. Este foi um exemplo que eu colocaria como muito difícil, pois é uma realidade que poucos têm acesso, né? Tocar um instrumento musical devia ser algo que faria parte do ensino médio na área de artes, mas o nosso ensino ele não consegue chegar a tanto. Bom, visto a resolução, vamos para a próxima questão. Geometria. Esta é uma questão razoavelmente fácil, digamos de fácil para média, onde existem outras muito difíceis. Então, como eu mencionei, geometria é um assunto muito recorrente na prova da FUVEST. Vale o esforço de você tentar pelo menos acertar as de fácil e média dificuldade. Vamos ver a questão. Um ladrilhamento é chamado de uniforme se é composto por polígonos regulares que preenchem todo o plano sem sobreposição. E além disso, o padrão é o mesmo em cada vértice. Então você vai colocando esses ladrilhos, né, sem ficar um em cima do outro e de um aspecto harmonioso. Para classificá-los, utilizamos uma notação dada por uma sequência de números que é definida desta forma. Escolhemos um vértice qualquer e indicamos o número de lados de cada polígono que contém este vértice, seguindo o sentido anti-horário, indicando com os polígonos o de menos lados, conforme os exemplos. Então você tem exemplos aqui para ilustrar como que é o raciocínio dessa numeração envolvendo os lados que estão em um vértice, fazendo uma movimentação anti-horária, e ele apresenta uma foto do museu em Sevilha e pergunta qual seria a notação que representa o padrão do ladrilhamento do piso. Vamos ver a resolução? Décima questão de matemática da FUVEST 2023. Nós temos uma questão de geometria, onde ele apresenta uma notação referindo-se aos lados, às figuras geométricas envolvidas neste desenho, que aqui eu copiei apenas uma parte. Lembre-se, você pode acessar a nossa apostila na descrição do vídeo. Bom, partindo deste vértice, eu teria que escolher primeiramente o menor polígono da história, que no caso seria o triângulo. Eu vou escolher esse triângulo aqui como começo, e preciso fazer um sentido anti-horário e voltar nele. Portanto, o primeiro polígono que você escolhe é o menor possível. Este que aqui eu escolhi é um triângulo, portanto ele tem 3 lados. Passando para o próximo polígono, este que está aqui também tem 3 lados. Caminhando para o próximo polígono, esse cara tem 3 lados. Caminhando para o próximo, este triângulo tem 3 lados. Continuando, chegamos finalmente ao hexágono, que tem 6 lados. Por isso existe na prova da FUVEST essa descrição, 3, 3, 3, 3, 6. Mais uma vez, o próximo exemplo. Nós temos um vértice que se comunica com vários polígonos, com várias figuras. Então nós temos este triângulo, 3, passa para um hexágono, 6, passa para um triângulo, 3, passa para o hexágono, 6, e voltou de novo ao triângulo original, fechando 3, 6, 3, 6. Portanto, os lados das figuras num sentido anti-horário. Isso como centro, um vértice que contém todos eles. Bom, aqui nós precisamos partir da menor figura possível, ou seja,
deste carinha. Triângulo, 3. E vamos no sentido anti-horário. Passa por um quadrado, 4. Migra para um hexágono, 6. Volta para um quadrado, 4. Finalizamos a volta, chegamos de novo ao triângulo. Portanto, a resposta seria letra E, 3, 4, 6, 4. Viram só? Não é tão difícil quanto parece. O problema é que nós temos que olhar com calma o problema proposto. Não existe no ensino médio nenhuma matéria que vá falar sobre essa história de sentidos anti-horários com os vértices dessa figura. Então a FUVEST ela traz essas dificuldades que a princípio não era tão comum. Antigamente não existiam questões desse tipo. O Enem acabou influenciando a FUVEST nesse ponto, criando essas questões um pouco mais teóricas e sem muitas contas, mas que envolvem um certo conhecimento de geometria. Muito bom. Visto matemática, agora vamos à física. A prova de física da FUVEST ela é muito, muito específica. Diferente da Unicamp, que apresentava uma homogeneidade nos conteúdos, vocês perceberão que na física existe um conteúdo principal. Vamos ver. Pelo tamanho aqui da frequência, 45%, né, de questões de dinâmica, você já percebeu qual é a maior importância que a FUVEST dá na física? Você tem ótica, ondas e eletrodinâmica e estática. É um assunto que costuma ser um pouco chato. Estática envolve vetores, braços de alavanca, nem muita gente gosta desse assunto. Eletrodinâmica não é a mesma pegada do Enem, viu? É uma pegada um pouquinho diferente. E dinâmica, né? Leis de Newton, gente, energias e por aí vai. Né? Nós poderíamos classificar aqui como mecânica, né? A matéria que envolve inclusive a parte de energias, mas tudo voltado às leis de Newton e suas definições. 2022 não foi diferente. Tivemos aqui uns quase 35% de questões envolvendo dinâmica e uma consideração razoável de magnetismo, né? Ou seja, questões envolvendo o campo magnético, bobinas e forças magnéticas, regras da mão direita. Isso costuma aparecer na FUVEST mais do que em todos os outros vestibulares. Então, vez ou outra, como isso pode aparecer, pode ser um ponto forte de você estudar esses assuntos envolvendo o campo magnético. Agora veja, nessa prova apareceu também cinemática, que é um assunto que costumava aparecer bastante na FUVEST. Então, desses últimos anos, vocês vão perceber que dinâmica tem sido o foco, mas cinemática, as equações do MOVE, a equação do movimento uniforme, né, sorvetão, Vevoati, Torricelli do MOVE e o sorvete do movimento uniforme são questões difíceis e que vale o estudo, pois são conceitos dados desde o primeiro ano do ensino médio e vão se prolongando até o segundo ano. Em 2023, meus caros, houve uma escassez tremenda. 60% da prova da FUVEST em física foi dinâmica, gente. Eu acho que com isso vocês conseguiram se convencer da importância que a FUVEST dá para as leis de Newton e os conceitos de energia, conservação de energia, também envolvendo colisões. Todos esses assuntos se remetem a esse que eu chamei de dinâmica. Eletrodinâmica também aparece, ondas também aparece, vez ou outra, com aquela lei de Snell, mas eu diria que para a FUVEST vale muito você despender todo o seu tempo para a dinâmica. Olhando os últimos 3 anos, nós vemos que dinâmica aparece com frequência na prova da FUVEST, eletrodinâmica também aparece sempre, todo ano, então esses dois assuntos valeriam a pena para nós estudarmos. Como nós vimos já bastante assunto de eletrodinâmica na análise da prova do Enem, eu vou tomar a liberdade aqui de analisar um pouco sobre ondas, que foi um assunto que nós quase não vimos em física. E foi o último assunto mais frequente na prova de 2023. Tivemos 3 assuntos só na prova da FUVEST em 2023. Dinâmica, ondas e eletrodinâmica. Então, fica a dica para estudo.
dinâmica, eletrodinâmica, ondas e cinemática, eu destacaria, para que você possa estudar e, se você tiver tempo, magnetismo, porque aqui são muitos assuntos difíceis para estudar de uma vez só. Primeira questão que nós vamos abordar é de dinâmica, onde ele apresenta uma questão envolvendo a bolinha se chocando. Um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate é composto por duas esferas de massas iguais, destaco aí massas iguais, conectadas cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h conforme ilustrado no arranjo. E aí ele movimenta essa bolinha até uma altura h, que ele define no texto. Ao soltar a esfera 1, ao soltar, abandonou, a bolinha estava com velocidade inicial 0. Isso vai valer a pena anotar. Essa bolinha 1, que parte do repouso, vai colidir com a bolinha 2, inicialmente também em repouso. Colisão, meus caros. Colisão. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifique-se que após a colisão a esfera 2 subirá para a mesma altura h. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que após a colisão ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será uma boa questão de dinâmica, gente. Acompanhe a resolução. Sexta questão de física da FUVEST 2023. Uma clássica questão de física envolvendo pêndulos. Nós temos duas esferas de massas iguais, onde ocorrerá uma colisão inelástica. Alguém colocou um chiclete aqui e colou as duas bolinhas. Bom, para responder a pergunta de qual será a altura das duas bolinhas depois da colisão, é importante nós entendermos que este ponto está fixo e que todo o circuito vai se mover em relação a este ponto. É importante nós imaginarmos o que vai acontecer antes do choque, exatamente antes do choque. Então, no momento exato em que a bolinha 1 está para colidir com a bolinha 2, ela adquire uma velocidade, que aqui eu vou chamar de V1. A partir do momento que ocorre essa colisão, durante a colisão nós teremos esta situação. Bolinha 1, bolinha 2, que aqui vou descrever com umas cores diferentes, colidem e depois da colisão as duas permanecem unidas e juntas vão adquirir uma nova velocidade, que aqui vou chamar de V2. Veja que antes somente a bolinha 1 tinha velocidade. Essa estava em repouso e as duas agora adquirem velocidades. Num segundo momento, essas duas bolinhas então estarão juntas, unidas pelo fio. Elas vão ter essa velocidade V2 e vão descrever um trajeto até chegar a uma altura. Essa altura é que nos interessa. É o X da história. É necessário que nós passemos por essas três situações, pois antes da colisão, o sistema é conservativo. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Então vamos lá. Nós temos antes duas esferas. A esfera número 1 está parada, mas tem altura, uma altura h. Portanto, eu tenho a energia potencial, M1GH. E não há nada de velocidade. Logo que ela se aproxima da segunda bolinha, ela adquire uma velocidade V1. E a bolinha 2 está parada. Então, o único movimento aqui, ou a energia de altura da 1 para a velocidade da mesma bolinha 1. Que, apresentando então esta energia cinética, nós teremos essa descrição. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Tudo isso antes da colisão. Nós podemos cancelar aqui a massa M1 e, isolando a velocidade V1, você tem 2GH na raiz quadrada.
sendo esta a velocidade v1 da bolinha antes da colisão. Durante a colisão, nós podemos usar a quantidade de movimento, a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Que nós temos aqui um movimento apenas da bolinha 1, m1 vezes v1. E depois, nós temos duas bolinhas, m1 mais m2, com uma velocidade v2. Já que nós temos v1, nós podemos isolar v2. E lembre-se, as massas são iguais. Portanto, nós podemos escrever que m raiz de 2gh é igual a 2m v2. Isolando v2 e eliminando m, nós teremos raiz de 2gh, tudo dividido por 2. Esta é a velocidade da bolinha 1 e 2 juntas, depois da colisão. Feito isso, agora nós podemos trabalhar com a conservação de energia após a colisão. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Antes, e eu digo antes, logo depois da colisão, neste momento em que eles começam a se movimentar, as duas bolinhas, m1 mais m2, apresentam velocidade somente, então v2 ao quadrado sobre 2. E depois, quando elas estiverem no máximo de altura, elas vão adquirir uma altura x e estarão paradas. Portanto, as duas bolinhas, m1 mais m2, vão estar sobre a ação da gravidade apenas, portanto, energia potencial. Veja que nós estamos muito parecidos com a primeira situação. Aqui nós podemos cancelar as massas e, isolando x, nós teremos v2 ao quadrado dividido por 2g. Ora, v2 ao quadrado seria o quadrado deste membro. Então seria 2gh sobre 2 na raiz, tudo isso elevado ao quadrado. E embaixo dividindo, ou seja, 1 sobre 2g, embaixo aqui dessa história. Feito essa substituição de v2, nós podemos elevar ao quadrado essa raiz, que vai cancelar, virando 2gh sobre 4. E aqui nós temos 1 sobre 2g. Cancelando 2g com 2g, finalmente chegamos a uma altura sobre 4, pois esses dois aqui cancelaram. Logo, a altura final atingida pelas duas bolinhas após a colisão é h sobre 4. Alternativa B. Minha gente, eu falei para vocês que a parte de física e dinâmica era difícil. É um conceito que, se você buscar em livros, você vai encontrar com frequência. É um assunto bastante abordado nas aulas do ensino médio. Então você tem material acessível para estudar esse assunto. Vamos ver a próxima questão. Ondas. Aqui eu tive uma dificuldade um pouco grande para conseguir colocar a questão inteira. Vamos lá. A figura ilustra de maneira simplificada o fenômeno da dispersão da luz branca ao incidir sobre um prisma de vidro a partir do ar, mostrando apenas raios refratados correspondentes a 3 cores diferentes. Nós sabemos que a luz ela tem outras cores, então ele quis só evidenciar 3. Um fenômeno análogo é responsável pelo aparecimento do arco-íris após uma chuva. Houve uma refração. Na base do fenômeno da dispersão está a refração de raios luminosos quando incidem sobre uma interface que separa 2 meios físicos distintos, que no caso aqui seria o ar e o vidro. A descrição matemática da refração é feita pela lei de Snell, conforme apresentada a seguir. Gente, essa lei de Snell cai muito, então se você puder decorar essa fórmula, vai te ajudar. Ele especifica o que seria cada uma das partes desta fórmula. N e lambda seria o índice de refração da luz que está vindo de um meio incidente, cujo comprimento de onda é lambda. Θi seria o ângulo de incidência, que penetra no novo material. Já
O NR lambda seria o índice de refração do outro meio que está refratando o raio, e o θr seria o ângulo de refração. O índice de refração do ar pode ser tomado como igual a 1, sempre será, na verdade, para qualquer comprimento de onda. Com base nessas informações, a relação correta entre os índices de refração dos raios das cores N1, N2 e N3 no vidro é dada por... Vamos ver a resolução? Acompanhe o vídeo. Quarta questão de física da FUVEST 2023. Nós temos a lei de Snell. A lei de Snell, fornecida inclusive pelo texto, e uma relação entre os índices de refração dos raios que virão a ser desviado. Aqui é dito que é incidida uma luz branca, assim todas as outras cores serão refratadas, e nós vamos considerar essa luz entrando aqui neste lado do meu prisma. E observe, eu vou traçar aqui a linha que seria a normal. A linha normal ela precisa ser perpendicular à superfície, formando, portanto, 90 graus aqui com a superfície. Toda vez que nós temos um feixe que entra em um meio novo, saindo do ar e entrando em outro meio, que seria no caso aqui o vidro, ocorre um desvio. Esse desvio ele pode ser pouco ou muito pronunciado, depende do tipo de luz da onda eletromagnética. Vamos supor que o feixe tenha saído bastante próximo da normal. E na questão nós temos um feixe assim, com este comportamento, que logo quando sai, ele desvia ainda mais um pouco, e esse seria o feixe número 1. O feixe que sofre pouco desvio, quase nenhum desvio, seria o feixe número 3, que depois também na saída aqui do prisma desvia bem pouquinho. O feixe 2 se encontraria no meio dessa história. Então, vamos supor, sendo esse aqui o segundo feixe. O texto ainda coloca que não foi desenhado todos os outros possíveis para que não ficasse tão poluído o desenho. Bom, o ângulo de refração e o ângulo de incidência agora nos interessa. Como eu havia mencionado, essa normal ela tem a função de ser uma referência para nós. Portanto, essa luz branca ela vai incidir com um ângulo I, e essa luz vai ser refratada com alguns ângulos diferentes para cada componente da luz branca. Este, por exemplo, seria o ângulo de refração do 1, do primeiro feixe. E o ângulo de refração do terceiro feixe seria todo esse ângulo aqui. Esse é o R3. Veja que é bem maior. Também foi dado no texto uma observação matemática de que a função seno sem sono em pé, essa é a função seno, ela é crescente, ela é proporcional com relação ao ângulo. E nós estamos num limite de 0 a 90 graus. Portanto, quanto maior for o ângulo, maior é o seno. São diretamente proporcionais. Agora vamos analisar essa lei de Snell para cada um dos feixes. Vamos supor que esteja entrando de fato a luz branca, um N do ar, que aqui eu vou escrever ar, e um seno de incidência. Na sequência eu vou colocar um segundo parâmetro, um segundo feixe, que seria o meu feixe número 1. Então aqui seria N1, seno do R1. Isso poderia fazer com todos, poderia ser N2, seno R2, N3, seno do R3. Porém, o início da equação é sempre o mesmo. Veja que aqui nós podemos isolar o seno de R1, escrevendo como sendo N do ar, que vale 1, seno de incidência dividido pelo coeficiente, pelo índice de refração desse feixe. Bom, a partir da análise agora do desenho, nós temos que tirar uma proporção.
Veja que esse R1 ele é pequeno, é um ângulo pequenininho. Então aqui eu tenho um ângulo pequeno, resultando em um seno pequeno. Um valor pequeno para seno. Se o valor é pequeno para seno, e o único parâmetro que está mudando é o índice de refração, significa que para essa divisão resultar em algo pequeno, é porque esse cara é muito grande. O índice de refração é bastante alto no caso desse feixe número 1. E o contrário nós podemos também concluir com relação ao 3. Se o índice de refração do 1 é grande, o índice de refração do 3 ele é pequeno. E o menor possível para o índice de refração é o do ar, que vale 1. Portanto, nós podemos criar uma fórmula hierárquica, começando pelo maior e indo ao maior. O N1 é maior que o N2, que é maior que o N3, que por sua vez é maior que o 1. E essa descrição matemática dos índices de refração se refere exatamente à letra B dessa questão. Perfeito. Vimos a importância de conhecer as definições, o que seria a reta normal perpendicular ao plano de incidência e algumas análises, né, com relação a ângulos, senos e cossenos, né? Então, veja, interdisciplinariedade. A física, quando envolve ondas, ela necessita um pouco do auxílio matemático. Então, é muito difícil isolar um conteúdo apenas. Nós temos essa problemática integral das matérias. Então, se você for estudar ondas, eu dou a dica, foco nessa refração. Existem equipamentos eletrônicos, como a fibra ótica, que usa essa mesma lei de Snell para conseguir propagar um sinal eletrônico, ou um sinal de luz. Então, debruce sobre o assunto, vai valer a pena, você não vai jogar tempo fora. Química 2023. Muito bom, gente. A Química 2023, a prova, né, de Química costuma ser muito bem feita. Né? Das provas de Química de todos os anos, eu falo com propriedade. É a prova mais bem feita de todos os vestibulares. Você pode juntar Unesp, Unicamp, Enem, ninguém bate a FUVEST. Ela consegue trazer os conceitos de forma muito bem formulada. Vamos ver, então, como foi esse caminhar da prova de Química ao longo dos anos. Em 2021, veja como é bem distribuída. Nós temos aqui orgânica como um ponto, né, de destaque, atomística, que a princípio era cobrado com mais frequência no Enem, abandonou-se e agora volta, né, na verdade apresenta a sua importância na FUVEST. E nós temos separação de misturas, que é um conceito também simples, que se vê no primeiro ano, e a prova do Enem também cobra. Então, você tem aqui assuntos que são comuns entre provas, seu tempo será bem aproveitado se você estudar separação de misturas. Na parte de orgânica, meus caros, é importante demais saber nomenclaturas e propriedades dos compostos orgânicos. Veja que também aparece polaridade, inorgânica, estequiometria e eletroquímica. Eletroquímica costuma aparecer vez ou outra, estequiometria também com frequência e inorgânica também. Então, como são muitos assuntos, vai ser difícil para você distribuir o tempo, mas eu destaco orgânica, porque é uma matéria fácil de estudar e de relembrar alguns conceitos, assim como separação de misturas também não é difícil. Em 2022 houve uma troca, né? Aí inorgânica agora passa a ser o ponto principal da prova da FUVEST 2022, junto com a prova junto com o assunto de inorgânica, você também tem termoquímica, que estava ausente ano passado, a radioatividade, que estava ausente ano passado, e cinética química, que também não estava presente no ano de 2021. Eu falo passado, né, mas em relação a essa que eu estou falando. Mas apresenta sempre uma homogeneidade, vocês percebem? As questões são bem distribuídas, os assuntos, com um foco principal nesse ano de 2022 em inorgânica, conceitos de neutralização, ácidos, bases, reações químicas do tipo óxidos com água, óxidos com ácidos e por aí vai. Tudo isso
faz parte do raciocínio químico. E em 2023 foi uma surpresa. Nós tivemos química verde, não aparecia nesses últimos anos, né? 21, 22 não houve esse assunto. E só faltou cobrar, meus caros, aqui, separação de mistura e atomística, que vinha sendo os assuntos até então. Então veja que aqui eles distribuíram em cinética, em equilíbrio químico, uma questão difícil de equilíbrio químico foi dada, eletroquímica, termoquímica. Veja, tudo que é físico-química está aqui presente, junto com estequiometria. E aí você tem ainda a radioatividade. Então a prova da FUVEST 2023 ela está bastante completa. Se uma pessoa fosse usá-la unicamente a prova de 2023 para estudar, é provável que a pessoa entrasse em desespero. Mas veja, dentro dessa realidade, orgânica teve uma redução e inorgânica novamente cresceu, junto com polaridade e química verde. Vamos ver as três provas juntas agora. Veja, nós temos orgânica sempre aparecendo, inorgânica sempre aparecendo. São os dois conteúdos essenciais para a prova da FUVEST. E estequiometria, outro assunto que também sempre aparece nesses últimos 3 anos. As outras matérias apresentam pontualmente as suas observações. Radioatividade caiu nos últimos 2 anos antes de 2023, termoquímica também, atomística. Então, vamos focar em assuntos que possam ser mais fáceis para você. Eu recomendaria vivamente inorgânica e orgânica. São os dois pontos essenciais aqui que a prova da FUVEST cobra, junto com estequiometria. Então, vamos analisar agora umas questões de química. Nesta de inorgânica, muito boa por sinal, o odor característico de peixes deve-se à base metilamina, um metil com um grupo amino. Esse odor pode ser minimizado lavando-se o peixe, por exemplo, com suco de limão. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura de um dos produtos dessa reação ácido-base. Vamos ver a resolução? Quarta questão de Química da FUVEST 2023, nós temos uma reação de neutralização. Existe uma base aqui, uma base orgânica, que é uma amina. Toda amina, ela apresenta um caráter básico. E não é um caráter básico de arrênios, mas sim de Bronsted-Lowry. Nós temos um ácido, que é o H+. E nesse conceito que eu mencionei, de Bronsted-Lowry, com um Lowry bem bonitinho ali, nós temos o conceito de protonação-desprotonação. Ou seja, um conceito de que o H+ se movimenta. Se desprotona, é um ácido, pois perdeu o H+. Se recebe o H+, ele é protonado. E aí seriam características básicas. Mas para que isso aconteça, é necessário lembrar que o nosso átomo de nitrogênio está na família 5A e que ele apresenta 5 elétrons na camada de valência. Portanto, um nitrogênio ele sempre vai fazer 3 ligações e um par de elétrons fica livre para receber, no caso, um H+. É justamente lá que vai se ligar esse H+. Esse par de elétrons vai funcionar como uma ligação dativa, que é um conceito que se explica na escola a respeito de ligações covalentes. Das alternativas, nós temos que escolher algum composto que tenha essa ligação feita ao H+. Afinal, este cheiro ruim do peixe que é produzido vai ser neutralizado com um ácido, no caso vinagre. E o produto dessa reação qual seria? Essa é a pergunta. Para isso é importante lembrar desse conceito de protonação, ou seja, a base ela recebe um H+. Vamos lembrar disso. Um ácido ele doa H+ nos conceitos de Bronsted. E quem é a base? A base recebe H+. Essa é a explicação clássica para a acidez-basicidade de Bronsted-Lowry, onde existem palavrinhas, né?
Desprotonar. Quem desprotona? Ácido desprotona. E quem fica protonado é quem recebe o H+. São as bases que ficam protonadas. Com isso, vamos ver os absurdos que existem aqui. Primeiro deles, a nossa molécula de amônia, né, ou o nitrogênio, ele apresenta um par de elétrons. Aqui faltou eu copiar esse par de elétrons da alternativa B. E de fato, existe esse par de elétrons e essa estrutura da letra B se refere ao reagente. Mas não é o que eu quero o produto. Eu quero o reagente protonado e não desprotonado. Aqui o meu componente está desprotonado, esta metilamina. Bom, veja que existe um absurdo aqui então. Se esse é o reagente, não tem como a letra A ser a resposta, pois ele simplesmente colocou uma carga positiva aqui do além. Né? Da onde veio essa carga positiva, meu filho? Isso aqui está errado. Bom, com isso, nós temos essas opções abaixo que nos sobraram. Não é a letra B, pois isso aqui é o reagente, eu quero o produto. Veja que na letra E nós temos o mesmo reagente, sem o par de elétrons inclusive. Então isso é um erro crasso. Agora nós temos as duas alternativas, C e D, que contém um H+, um hidrogênio a mais. Portanto, o rapaz foi protonado. Agora, uma vez recebido um H+, é necessário observar que a carga vai surgir. Portanto, o erro da letra D é não ter colocado a carga, enquanto que na letra C existe de fato uma amina protonada, por isso uma carga positiva, e a ligação dativa estabelecendo então a ligação com o novo hidrogênio que foi adicionado. Por isso, letra C. Muito bom, gente. Vimos as propriedades de uma função amina. Toda função amina é básica. Esse é um conceito da orgânica, mas que está interligado com a inorgânica, principalmente, pois eu preciso da protonação de um par de elétrons, um conceito típico da inorgânica envolvendo os ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Então, lembre-se bem, par de elétrons pode receber H+. Esse é um conceito de base de Bronsted. Bom, feito essa questão, vamos à próxima, que eu destaco polaridade. Nós vimos algumas questões de estequiometria nas últimas provas do Enem e faltou, de certa forma, alguma coisa sobre polaridade. Vamos ver essa questão. Em um estudo, pesquisadores mostraram que a energia de interação, um tal de um E, dado em quilocalorias por mol no gráfico, é uma energia do SO3 com diversas espécies. Tem relação com a distância da ligação SO, que ele chama de DSO, essa distância entre a ligação dupla do enxofre com o oxigênio. E essa foi representada aqui no gráfico. Nós temos no eixo X as distâncias entre esse SO e outra molécula. Você tem SO3 com HCN, SO3 com MECN. O que é isso, professor? SO3 com amônia, SO3 com uma piridina e SO3 com uma trimetilamina. Veja que eu já falei alguns nomes, não? Pois é, Me, gente, significa metil, que é um radical lá da orgânica. E ele resolveu colocar essa nomenclatura, né, que não é muito comum, mas que poderia ser analisada, né, a questão, mesmo sem ter esse conhecimento, nós poderíamos chegar a alguma conclusão. No eixo X, como eu mencionei, existe a distância, que é esse pontilhadinho que ele define. Então a distância está aumentando conforme vai aparecendo essas moléculas. E aí ele explica um pouco melhor essa história. A energia de interação de uma espécie com outra pode ser entendida como a energia necessária para desfazer a interação entre o SO3 e os compostos estudados X. Então essa energia é tipo eu arrancando o ímã de uma geladeira, né? Tá difícil e eu tenho que desprender uma energia. Qual é o tamanho dessa energia? É grande ou é pequena? Isso foi o que o gráfico fez. Considerando as informações, é correto afirmar. O que é correto afirmar? Vamos ver a resolução? Acompanhe o vídeo.
Segunda questão de Química da FUVEST 2023, nós temos um gráfico que representa a energia da interação entre duas moléculas. Uma delas é o gás sulfúrico, SO3, aqui simbolizado por essa estrutura, e uma outra molécula X, que pode ser ácido cianídrico, o metilcianídrico, amônia, piridina ou trimetilamina. Essas moléculas elas estão interagindo com o oxigênio e essa interação, se for muito forte, ela vai aumentar o comprimento dessa ligação, como alguém que está tensionando a ligação a ponto de deixá-la mais comprida e distanciando esses dois átomos de enxofre e oxigênio. A atração dessa molécula é que vai exercer esse poder de esticar a ligação. Essa ligação foi monitorada e o seu tamanho foi descrito em angstrom pelo gráfico. Bom, feita essa explicação, o gráfico e esta informação vai ser tentado explicar em cada uma das questões. Existem alguns erros, né? Primeiro, a maior interação do SO3 é com esse metilcianeto. Bom, veja só, essa interação ocorre e o valor dela é bem baixo. Vamos comparar com esse trimetilamina, é muito maior. Portanto, não é com esse composto a maior interação. Na letra B, quanto maior a interação, mais longa é a ligação SO. Sim, o gráfico nos mostra isso. Quanto maior for a energia da interação, maior é o comprimento de estiramento dessa ligação SO. É a letra B a verdadeira. Mas vamos ver os erros das outras. A ligação SO fica mais longa com a amônia? Não. Fica mais longa com a trimetilamina. Está errado, não é esse o cara que estica mais a SO. A ligação SO fica curta. Quanto maior a interação, completamente o contrário. Fica mais curta quanto menor for a interação. E a energia de interação entre HCN e NH3 é igual? Com certeza não, porque a energia de interação dos dois são completamente diferentes. O próprio gráfico não me deixa mentir. Então, erros muito fáceis de identificar nessa questão. Maravilha, pessoal. Vimos então a importância de você saber organizar o raciocínio teórico na química, e aqui nós temos polaridades envolvidas no meio. Existem moléculas aqui com características polares, que são os nitrogênios, né? Você tem ele como um grande responsável pela interação, assim como o hidrogênio, né, que também pode estabelecer as suas ligações, mas não ponte de hidrogênio, muito cuidado, né? O grupo metila, por sua vez, apresentou lá as suas dificuldades, mas toda a questão ela volta-se para essas propriedades de polaridade e das ligações químicas. Então você pode estudar esse conteúdo, ele é bem tranquilo de se estudar, desde que você lembre a famosa eletronegatividade. Com isso, meus caros, nós concluímos a nossa análise da prova da FUVEST. Aqui eu destacaria então esses 6 pontos, top 6 da FUVEST 2023. Você tem geometria e dinâmica, os assuntos maiores aqui da prova que nós vimos, em termos de quantidade de questão. Essa porcentagem aqui ela se refere a quantas questões tem na prova. Então, nós temos um volume grande de dinâmica e geometria. São assuntos que você pode gastar o seu tempo estudando. Num segundo momento, você pode estudar sistemas para conseguir ganhar mais volume de questões de matemática. Polaridade inorgânica apresentam com a mesma porcentagem, junto com ondas. Então, veja, a prova é bem distribuída, né? Ela não é uma prova... tem as suas importâncias, como nós vemos aí em dinâmica, mas ela apresenta uma distribuição muito bem feita das matérias com assuntos interligados entre si. Então, procurem ter muita calma na resolução da prova da FUVEST, tracem uma estratégia muito boa, partindo das que você sabe, caminhando para as difíceis
e terminando chutando questões. Não faça a prova inteira, você não vai fazer a prova inteira. Como último recado, meus caros, primeiramente eu quero agradecer a todos por terem sido tão assíduos nessa apresentação dessa oficina. Agradeço por demais ao professor Júlio, que deu essa oportunidade a mim de apresentar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia essa visão que eu tenho do mundo do vestibular, e peço a você que se encontra nessa luta de passar no vestibular, peço, não desista. Você pode ir para a FUVEST e levar muita porrada nessa prova, né, e voltar desiludido, achando que você literalmente não sabe nada. De fato, isso pode ser verdade, mas o que eu acho importante é você ter muita paciência e caminhar com os estudos, aperfeiçoando mais a sua postura. Para conseguir resolver as provas da FUVEST, Unicamp ou Enem e passar no vestibular e ter uma faculdade bem feita, você precisa de espaço aqui nesse HD, meus caros. Tem que ter espaço no seu cérebro. E uma das dificuldades maiores do ensino médio é desapegar de certas coisas que te trazem um bem-estar. Por exemplo, séries, joguinhos de videogame, conversas desnecessárias e perda de tempo no Instagram, no Orkut e por aí vai, né? No WhatsApp. Eu sei que é um ponto delicado no qual eu toco, mas infelizmente você vai precisar dar esse passo e largar esses brinquedinhos. Eu preciso de tempo, meus caros, e de frequência, vendo os exercícios com mais frequência para que a sua memória possa decorar. Infelizmente, para você ter um certo destaque no mercado de trabalho, ainda assim é necessário decorar certas coisas. Por mais que o Google tenha respostas para todos os tipos de coisas, você precisa ter uma base para conseguir tomar uma atitude na resolução de problemas. E essa base só vem com memória, e essa memória só vem com repetição. Um hábito novo você precisa, um hábito de vida diferente. Então, você hoje está aqui fazendo essa oficina, procurando entender como é esse mundo do vestibular e está saindo daqui com algumas anotações. Quais são os assuntos mais frequentes dessas provas? Pegue esses assuntos, procure alguns vídeos na internet ou alguns professores que disponibilizam esse conteúdo bem explicados. Procure os professores que você tem acesso ainda, se você ainda está no ensino médio, mas não deixe de desistir, não desista do seu sonho. Se você tem uma meta de ser um profissional, é importantíssimo que você já aprenda desde já a ter uma postura, uma disciplina, um certo rigor, pois falta muito profissionais bons no mercado. É impressionante assim a dificuldade de você ir a um médico hoje e ter instruções corretas, porque as pessoas estão deixando de estudar, de dedicar-se um tempo na repetição, na memorização, e com isso você vai despertar o seu intelecto para que você consiga raciocinar coisas maiores. Com tudo isso, meus caros, eu encerro então essa palestra, essa oficina. Agradeço particularmente a minha devoção a Nossa Senhora que me conduza e a meu Senhor Jesus Cristo, e peço a todos que estudem, tenham muito foco, bons estudos e até uma breve, né, quem sabe um cursinho futuro. Um abraço, meus caros. Até a próxima.